Segue a novela, eu pude acompanhar pelo menos o começo do depoimento, Michele Buzon, e é impressionante a diferença de tratamento. Os senadores deixando o Osmar Terra responder as perguntas. Às vezes, respostas que duram 3, 4, 5 minutos. É um comportamento completamente diferente quando vai uma mulher naquela CPI, como foi o caso da doutora Nise Yamaguchi. Ou seja, né, existe um machismo muito claro nessa CPI. Né? Perceba, e a gente tem hoje a tecnologia, então todos os depoimentos estão no YouTube. A doutora Nise, ela falava 30 segundos e era atropelada pelos senadores. O Osmar Terra, que teve um posicionamento mais radical do que a doutora Nise, não está sendo interrompido, pelo menos até o momento em que eu pude acompanhar a CPI. Desirê Penalba, a sua opinião aí sobre esse depoimento do Osmar Terra. Desirê. Pelo que eu tenho percebido, o Osmar Terra, ele é médico, né? Então ele está fazendo realmente um trabalho muito interessante de falar a verdade nessa CPI, dando a sua opinião de médico, que inclusive também está atendendo alguns pacientes. O que eu quero trazer aqui sobre essa CPI é que, engraçado, né? Ontem o senador Randolph, ele estava lá vacinando quando chegou um eleitor do Bolsonaro, inclusive até com a máscara do Bolsonaro, abordou o senador e disse assim, que absurdo, né, essa CPI, vocês estão perseguindo o Bolsonaro. E aí o Randolph falou, não, a gente está realmente querendo criminalizar o Bolsonaro, ele deixou isso bastante claro. E aí teve um bate-boca ali com aquele cidadão, e aí por fim ele corta o vídeo, a gente não sabe realmente se eles fizeram as pazes, cada um foi para o seu lado, mas enfim, o que a gente percebe é que claramente o próprio senador ali admitindo que o propósito da CPI é criminalizar o presidente Bolsonaro. E aí é engraçado que a gente percebe que analisando não somente a questão da pandemia em si, mas a gente percebe o tema, né, vidas sendo salvas. A gente tem um dado importante que é a redução da criminalidade no Brasil. Antes a gente tinha por volta de 60 mil mortes por ano. A gente teve uma redução para 40 mil mortes por ano. Ainda é muito alarmante, a gente percebe a situação da gente ter 40 mil mortes por ano, mas a gente percebe que a criminalidade, ela está reduzindo. Nessa tentativa da gente realmente prender bandido, apreender droga, desmantelar quadrilhas, coisa que está sendo muito bem feita, inclusive aqui no estado de Goiás, pelo nosso governador, a gente percebe que vidas também estão sendo salvas, as pessoas estão buscando também seguir na linha, porque não existe mais, pelo menos por parte do governo federal, essa defesa por bandido. Então isso também é uma preocupação que a gente percebe do governo Bolsonaro em defender vidas, em defender a população. O contrário é o que a gente está percebendo que o STF está fazendo. Inclusive a ministra acaba de fazer com que o propósito que a população mais espera com relação à CPI da Covid seja anulado, ou seja, nós queremos saber aonde foi aplicado o recurso que foi passado do governo federal para os estados e, obviamente, isso passa necessariamente pela participação dos governadores e prefeitos nessa CPI. Se isso realmente não acontecer, não faz sentido nenhum. A gente vai continuar vendo esse circo armado e toda a utilização da CPI para perseguição política de forma desnecessária. Já vou passar a bola para o Jean, mas a gente tem que registrar aqui participações. Parabéns, esse é o melhor programa da TV brasileira. O Bolsonaro é o melhor presidente de todos os tempos. O Marcos Aurélio, de Goianésia, Goiás. Boa tarde, sou Brenda. Amo essa forma de jornalismo de vocês. Muito obrigado, Brenda. Impressionante a audiência que cresce a cada dia, inclusive nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. O YouTube da TV Brasil Central, vale muito a pena se inscrever, acessar as notificações para você ter acesso irrestrito ao nosso conteúdo. A maioria do povo não consegue ver o propósito dessa CPI, porque na realidade só quer o BBB, novela das 8 e Jornal Nacional. É triste. Parabéns pelo jornal, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Francisco Bispo, Conjunto Itatiaia, boa tarde a vocês. Concordo com Jean. Tenho dó do presidente Bolsonaro, porque tanta perseguição. Está tentando fazer a coisa certa, 2 anos sem corrupção e quantas mortes por Covid.
países muito mais ricos estão sofrendo muito mais do que o Brasil. A participação do Francisco Jean. É verdade, Rafael. Sobre essa questão do STF suspender a convocação dos governadores através de uma canetada da ministra Rosa Weber, essa ministra que foi o voto decisivo para que se acabasse a prisão à segunda instância, ou seja, ela sempre a favor do criminoso. Essa mulher foi colocada no STF, sem um histórico grandioso como juíza, né? Dentro da profissão de juíza, ela era apenas medíocre, mas ela foi colocada lá pela amiga dela. Sabe quem era a amiga dela, Rafael? Não. De tomar chazinho no final de tarde, assim? Quem era? Dilma Rousseff. As duas eram amigas, tomavam chá juntinhas. E a Dilma colocou a amiga dela lá. E agora a amiga dela manda numa canetada que se suspenda a convocação dos governadores, e vários deles com vários processos nas costas por desvio de dinheiro, do dinheiro enviado pelo governo federal para o combate à Covid. O governador do Alagoas, Renan Filho, filho do Renan, que é o relator da CPI, tem denúncia. Jader Barbalho, no Pará, denúncia, né? João Dória, denúncia, e vários outros sofrem denúncias. O Rui Costa, da Bahia, né? O governador petista da Bahia, são vários que têm denúncias seríssimas por desvio do dinheiro da saúde, principalmente do dinheiro enviado pelo governo federal para o combate à pandemia. E eles não vão lá depor. Agora, as pessoas profissionais sérios, profissionais que estão dedicando a salvar vidas, como a doutora Yamaguchi, foi convocada e foi massacrada por aqueles homens machistas, aqueles homens horríveis lá da tal CPI, mostrando aquilo que eu disse no início do jornal, a inversão de valores que ocorre no Brasil. Hoje, no Brasil, bandido é protegido e gente de bem é massacrada, principalmente por aqueles homens do STF, que eu tenho vergonha de pertencer a uma nação que tem Rosa Weber, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Roberto Barroso e tantos outros homens abjetos cuidando da Corte Suprema desse Brasil, o poder mais alto da justiça brasileira, na mão de militantes políticos colocados lá principalmente pelo PT, mas alguns também pelo Sarney e pelo FHC. Rafael. 32017720, o Péricles Melo participa aqui conosco, faz críticas ao presidente Bolsonaro. Eu só não posso ler aqui os seus xingamentos, né? Se você mandar mensagens educadas, a gente registra, independente qual seja a sua opinião. Mas muito obrigado pela audiência, você acompanhando o jornal aí há muito tempo, né? Comentando em tempo real tudo que está acontecendo. Isso é muito bom, muito importante. E a gente agradece muito. Só faltou o lado de Renan Calheiros. Só faltou colocar ao lado de Renan Calheiros o Sarney. Uma pouca vergonha essa CPI. O Eduardo participando aqui conosco. Vamos lá. 2 falas em uma mensagem. 10 de junho o Brasil tinha 25% da população vacinada com a primeira dose. Ontem chegamos à marca de 30,7%. Em 11 dias, vacinamos praticamente 6% da população. E sobre a CPI, ela é puro palanque político. O Witzel, que foi impeachmentado por desvios na saúde, foi tratado como rei. E os médicos pró-tratamento precoce são ridicularizados. O Arley, de Santa Helena. Muito obrigado pela participação, Arley. Boa lembrança do Witzel, eu estava até me esquecendo. Ele que foi impeachmentado lá no Rio de Janeiro por desvio de dinheiro na saúde, foi, como bem disse nosso telespectador, tratado como um rei, né, tratado a pão de ló lá na CPI, e quando finalmente um senador fez uma pergunta dura a ele, lhe fez uma pergunta dura, ele se levantou e foi embora, amparado por um habeas corpus vindo lá do Supremo Tribunal Federal, e deixou o senador que fez a pergunta, em que colocaria ele em más condições, a ver navios. É a justiça do Brasil, viu, Rafael? Muito bem, boa tarde, ótimo programa. Bolsonaro, o melhor presidente. Enfim, opinião do nosso telespectador, e a gente respeita, né? Por que o Brasil tem 500 mil mortes e Marrocos tem 14 mil? A gente tá caminhando pro finalzinho, 30 segundos, Desirê Penalba.
Tem que ver qual que é a população do Marrocos, eu não sei exatamente. Agora, é importante que a gente entenda que a gente está numa pandemia e todos nós somos responsáveis por melhorar a nossa imunidade, preservar a nossa saúde, preservar também o nosso distanciamento, adotando as medidas necessárias. E julgar que outra pessoa seja responsável por isso é um absurdo, porque não tem como, assim como o Jean falou, se existe algum responsável, a gente vai descobrir com toda essa apuração que está sendo feita sobre o vazamento do vírus no laboratório de Wuhan, porque ele saiu de lá, a gente já tem provas cabais de que o vírus saiu de lá. Agora, com relação à sua saúde, à saúde da sua família, você é responsável, tome responsabilidade e pare de ficar usando isso como instrumento de politicagem, porque o que a gente está percebendo hoje também é que as pessoas elas não estão levando a sério a importância da gente entender o papel da política, fazendo com que as pessoas saibam para que serve um presidente, para que serve um Congresso e para que serve também o Estado Democrático de Direito. Em primeiro lugar, é para preservar a nossa liberdade, para que a gente possa ter uma boa convivência, para que as pessoas que fazem coisas erradas sejam afastadas, sejam julgadas pelos seus crimes, mas com relação à sua liberdade, que ela seja garantida e que você saiba tomar a sua responsabilidade, a sua vida para si, cuidando dela e se responsabilizando pelos seus atos. Coisa que a gente percebe que muitas tentativas do Congresso e de outros órgãos internacionais vão na contramão disso, de tentar tolir a liberdade das pessoas, obrigando que elas tenham um passaporte sanitário, que elas fiquem cada vez mais em casa, que elas não sejam responsáveis pelos seus atos. Então isso é muito importante que a gente entenda todo esse jogo político que está acontecendo na pandemia, para que no futuro a gente não se lamente por perder as nossas liberdades. Boa tarde, Desirê. Muito boa tarde, fiquem todos com Deus. E só para poder reiterar aqui que eu comentei que a gente teve uma queda na quantidade de assassinatos, né? Eu falei da redução da criminalidade, mas os mortos são por assassinatos. Então a gente tinha no Brasil 60 mil mortes por ano, agora a gente tem 40 mil mortos por ano. Que Deus abençoe todos vocês e até quinta-feira. Muito obrigado. No Boa Tarde do Jean, ele já faz as suas considerações finais. Boa tarde, Jean. Rafael, o Marrocos tem 36 milhões de pessoas, né? A população de 36 milhões, ou seja, o Brasil tem 8 vezes mais. Daí a diferença de mortes. Tem um outro detalhe também que é importante dizer. No Marrocos, provavelmente, quem cuidou do combate à pandemia foi o governo federal. Aqui, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal colocou a cargo de governadores e prefeitos cuidar da Covid. O governo federal restou comprar vacina e distribuir dinheiro a rodo para os governadores. São Paulo, por exemplo, que agiu de forma demagógica, totalmente ao contrário do que o presidente da República, o governo federal agiu, é o estado brasileiro com mais mortos. Se fosse um país, seria um dos 10 que mais matou, que mais morreu gente pelo Covid-19. Portanto, mostra a situação é diferente mesmo, viu? Questão aí de alguns governadores, morreram muita gente pelas suas incapacidades, irresponsabilidades e desonestidades. Boa tarde a todos, fica com Deus. Uma última participação. Boa tarde, estou assistindo o programa, estou vendo só 2 entrevistados e eles defendem o Bolsonaro. Gostaria que o programa convidasse outras pessoas para debater. Muito bem, hoje o Martiniano Cavalcante não participou do programa por conta da internet dele, né? Ele avisou antes que estava com problema na casa dele. Agora, os participantes, eles não são escolhidos pelas suas linhas ideológicas, né? Mas pelas suas capacidades, porque são pessoas notáveis, tanto o Jean quanto a Desirê. Eu queria pedir para esse telespectador, não sei se é homem, se é mulher, que ligasse lá na Rede Globo, pedisse para o Jornal Nacional colocar alguém que não fosse contra o governo federal para comentar. Queria que ele ligasse na TV Cultura, no Roda Viva, por exemplo, e chamasse alguém a favor do governo federal para ser entrevistado. Jornal da Cultura, que é nosso aqui. Ou que alguém, algum colunista que tem um pensamento semelhante ao meu ou da Desirê, fosse escrever lá na Folha de São Paulo. E eu poderia ficar aqui o resto da tarde mostrando todos os órgãos da imprensa brasileira que não tem um pingo de espaço para pessoas conservadoras, para pessoas cristãs como eu. Muito bem, que você tire as suas próprias conclusões, porque você é inteligente para isso. Michele Buzon.